Era uma vez um homem que sabia demais. Era um nome sussurrado nos bastidores da política, um nome que assustava até os mais poderosos. Paulo César Farias, ou como ficou conhecido, PC Farias. Empresário, dono de empresas de fachada, articulador de bastidores, ele não aparecia muito nos holofotes, mas seus passos ecoavam nos corredores do poder. PC Farias foi mais do que um aliado. Ele foi um grande braço financeiro de Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito pelo povo após a ditadura. Sim, aquele mesmo presidente que subiu a rampa do Planalto em 1990 vestido de esperança, com promessas de combate à corrupção e que dizia que tinha um caçador de marajás dentro de si. Mas por trás do discurso firme e das câmeras sorridentes existia um jogo sujo. E esse jogo era coordenado por PC Farias. E ele era o homem por trás da cortina, que controlava os cofres, os repasses, os favores, os desvios, um verdadeiro arquiteto do dinheiro oculto. E era tanto dinheiro, tantos milhões, transitando por contas falsas, empresas fantasmas, que uma hora tudo explodiu. E quando explodiu, o Brasil descobriu que aquele governo não era só fraco, ele é também corrompido até a raiz. Mas você ainda não viu nada. O que vem a seguir envolve traições, investigações e um final trágico e obscuro. Prepare-se para uma história real que envolve dinheiro, poder, fuga e talvez uma verdade que o Brasil não consegue. Deixa o like e se inscreve no canal. E se prepara que vem história. Em 1992, o Brasil parou, não por causa de um gol, nem de uma crise econômica, mas por algo que ninguém esperava. Um irmão resolveu falar. Pedro Collor, irmão do presidente Fernando Collor de Mello, deu uma entrevista bombástica à revista Veja. Uma entrevista que não só abalou o Palácio do Planalto, como também abriu as portas para o maior escândalo político do Brasil até então. Na entrevista, Pedro afirmou que PC Farias era o responsável por um esquema milionário de corrupção dentro do governo. Segundo ele, PC usava empresas de fachada para receber propinas, lavar dinheiro e sustentar um estilo de vida luxuoso, tudo com a anuência do próprio presidente. Era como se o país tivesse sido enganado. Aquele presidente que prometia ser diferente, que prometia moralizar a política, na verdade estava mergulhando em um mar de irregularidades. As denúncias eram tantas e tão graves que o Congresso Nacional não pôde ignorar. Logo foi instalada uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar os crimes de PC Farias e, de quebra, o envolvimento direto da Presidência da República. Documentos foram apresentados, contas secretas apareceram, empresas fantasma foram descobertas em série e o que era boato virou escândalo. A população revoltada começou a sair às ruas. Milhares de jovens pintaram um rosto de verde e amarelo e ergueram cartazes pedindo "Fora Collor". Nascia ali o movimento das caras pintadas. Era o Brasil despertando de um sonho e encarando de frente o seu pior pesadelo político até então. Mas o pior ainda está por vir, porque atrás dos milhões, das empresas e dos protestos, alguém estava prestes a pagar o preço, e o preço seria a própria vida. Com as investigações avançando, as evidências contra PC Farias se tornavam cada vez mais claras. Os papéis, as notas fiscais, os depósitos bancários, tudo apontavam para o mesmo destino: corrupção no coração do poder. As cifras assustavam. Estimava-se que milhões de dólares circulavam de forma ilegal entre empresários, políticos e aliados. Era um sistema paralelo, criado para financiar campanhas, comprar apoio político e manter o governo de Collor no controle. Quando o PC Farias viu que tudo estava vindo à tona, ele fugiu. Sim, ele simplesmente desapareceu. Pegou um avião, cruzou fronteiras e sumiu do mapa. Durante meses, o Brasil inteiro se perguntava: onde está PC Farias? As manchetes dos jornais estampavam todos os dias sua foto, seu nome e novas denúncias. Ele se tornou um símbolo da impunidade e ao mesmo tempo um alvo. A polícia o procurava, a imprensa pressionava e o povo queria justiça. Até que em junho de 1993 ele foi encontrado.
preso em Bangkok, capital da Tailândia, usando nome falso e documentos forjados. Era o fim da fuga, mas o começo de algo ainda mais sombrio. De volta ao Brasil, PC foi julgado, acusado de evasão de dívidas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, e mesmo assim, depois de pouco tempo na prisão, foi solto. Um habeas corpus o liberou para responder liberdade. E assim, um homem mais procurado do país, o cérebro por trás do maior escândalo de corrupção já registrado até então, estava solto, livre, respirando o mesmo ar que foi enganado. Mas ele sabia que seu tempo estava acabando. Nos bastidores, rumores circulavam. PC estaria ameaçando abrir a boca, contar nomes, expor tudo o que sabia. Ele tinha listas, provas e um possível acordo para a delação. E foi nesse clima de tensão, medo e silêncio que em 23 de julho de 1996 ele foi encontrado morto. Junto à sua namorada, Susana Marcolino, no quarto de uma casa de praia em Maceió, Alagoas. Ambos mortos, ambos baleados. Mas a pergunta que ecoou naquele dia, e até hoje ainda sussurra nos corredores da história brasileira é: foi suicídio ou assassinato? No próximo bloco, vamos investigar as versões, as falhas na perícia e as teorias que surgiram em torno dessa morte misteriosa. Prepare-se, porque agora as sombras tomam conta da verdade. O país acordou chocado. PC Farias, o homem que sabia demais, estava morto. E junto a ele, Susana Marcolino, sua companheira. A cena era estranha, desconfortável, difícil de explicar. Os dois foram encontrados em uma cama, ambos baleados, mas apenas uma arma estava na cena. Um único revólver, sem impressões digitais. A primeira versão divulgada foi rápida. A polícia afirmou: foi um caso passional. Susana matou PC e depois tirou a própria vida. Simples, talvez demais. Logo surgiram os questionamentos. A posição dos corpos, a trajetória das balas, a ausência de impressões, o comportamento de PC nos dias anteriores. Testemunhas disseram que ele estava com medo, que sabia que algo poderia acontecer. Havia comentado sobre ameaças, sobre o perigo de abrir a boca. Então os rumores começaram. PC foi executado. PC sabia demais. PC foi silenciado. O perito George Sangnet, que analisou a cena do crime, afirmou com todas as letras: foi homicídio, não há dúvida. Segundo ele, a versão oficial era cheia de falhas, e Susana não teria força nem ângulo para analisar o disparo em si mesmo da forma apresentada. Mas mesmo com essas declarações, o caso foi encerrado oficialmente como assassinato seguido de suicídio. E assim, as investigações pararam, e o mistério ficou. Anos se passaram, governos vieram e foram, outros escândalos surgiram, mas a história de PC Farias continuou como uma ferida aberta na memória política do Brasil. Afinal, o que realmente aconteceu naquela madrugada de junho de 1996? Quem estava por trás da morte de um dos homens mais influentes da década de 90? Quais segredos ele levou para o túmulo? Talvez a verdade esteja nos arquivos esquecidos, nos sorrisos congelados de quem sabia e se calou. Ou talvez ele esteja aí, no ar, esperando para ser contada de novo. O escândalo de PC Farias não é apenas sobre corrupção, é sobre o poder, sobre até onde o sistema é capaz de ir para se proteger. E talvez esse seja o verdadeiro mistério. E aí, você acredita que PC Farias foi assassinado? Ou realmente foi um crime passional? Comente aí o que você acha dessa história e não se esquece, se inscreva no canal para receber mais histórias impactantes como essa. Ative o sininho e deixe o like, se você é um verdadeiro Dark. Até o próximo caso.